terra, não há ninguém que eu deseje mais do que a Ti, Senhor. Meu Deus, que esta seja a nossa realidade, Pai. Que de verdade desejemos mais do que qualquer outra coisa estar na Tua presença, ter da Tua comunhão, Pai, viver diante do Senhor, andar contigo dia a dia da nossa vida, meu Deus. Senhor, infelizmente existem pessoas que o maligno tem sequestrado. O diabo, ó Deus, tem envolvido pessoas e aprisionado pessoas em práticas abomináveis, Pai. Gente, ó Deus, que deveria ter alegria na Tua presença. Gente, ó Deus, que não deveria desejar nada mais do que a Ti, mas tem desejado o pecado. Tem desejado o que é reprovado pelo Senhor. Ajude, meu Deus, essa pessoa a se libertar aqui hoje. Espírito de Deus, faz uma obra maravilhosa agora em cada coração. Pai, que os Teus filhos se levantem aqui hoje para viver na Tua presença. Meu Deus, toma-nos nas Tuas mãos. Oh, Liribatiri me canta la masturianta la malai. Poderoso Deus, toca mesmo o coração dessa pessoa, Pai. Pai, quebra essa corrente que amarrava, que prendia esse meu irmão. Liberta essa pessoa desse jugo maldito. Ajude essa pessoa a se levantar para Te servir mesmo em nome de Jesus. Em Ti está a nossa confiança e nós Te agradecemos de todo o coração. Digo obrigado, Senhor Jesus. A minha vida é Tua, Senhor, e eu quero Te servir com todo o meu coração. Toda a glória seja o nome do Senhor. Vamos sentar todo mundo. Sejam bem-vindos à casa de Deus, amém? Gostaram da igreja mais florida, pessoal? A igreja está mais florida hoje aqui, né? Como é que chama isso aqui? Girassol? Tem uns girassóis aí. Isso aqui antigamente a gente tinha, você lembra disso? Quem lembra? Lembra que a gente tinha? Só que era aqui atrás, né? Era na parte de trás aqui. Mas isso aqui foi um enfeite que ficou do encontro dos homens que tivemos no dia de ontem. E cadê os homens que vieram aqui? No livro de Isaías, capítulo 53. Isaías, capítulo 53. Ontem eu comecei a estudar um pouco disso com os homens aqui. E nós vamos estender um pouquinho mais esse assunto que vai nos ajudar. Isaías, capítulo 53. Quem já achou? Amém? Ok. Então eu quero que você leia comigo, comece lendo comigo o versículo 6. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Verso 9: e puseram a sua sepultura com os ímpios e com o rico na sua morte, porquanto nunca fez injustiça, nem houve engano na sua boca. 10: todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. Verá a sua posteridade, aqueles que vêm depois dele, aqueles que vieram depois que creram em Jesus, prolongará os dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Amém? Muito bem, vamos dar uma paradinha aqui e entender o seguinte, vamos compreender o seguinte. O diabo, Satanás, ele faz de tudo para colocar no ser humano um entendimento, uma visão errônea da vida espiritual, onde ele tenta colocar
taxar o ser humano como uma pessoa culpada, uma pessoa condenada. O que o diabo quer com isso? Nos fazer se sentir incapaz de ter poder de reação diante do ataque dele. Ué, pastor, mas todo mundo não pecou? Sim. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todo mundo. Então não há um ser humano na face da terra que não tenha os pecados, que o Senhor, Ele, todo mundo numa mesma situação, onde todos pecaram. Não há um ser humano que não tenha pecado. Transgrediu-se a palavra de Deus e trouxe sobre si condenação. A Bíblia diz também que o Espírito Santo viria ao mundo com a missão. Dentre tantas, uma das suas missões era convencer o homem do quê? Do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo, função de convencer o ser humano que ele do pecado, que mais? Da justiça. Convencer o ser humano que a obra que Cristo fez por ele no Calvário é o suficiente para justificá-lo. E convencer o ser humano também do juízo, da obra de juízo que o Senhor executará sobre a humanidade, que despreza a obra da justiça que Ele, Jesus, realizou por nós na cruz do Calvário. Quando o Espírito Santo convence uma pessoa do pecado, Ele não põe essa pessoa numa condição para condená-lo, até porque Jesus, diz a Bíblia, não veio para condenar ninguém, Ele veio para salvar o que estava perdido. Jesus não veio condenar ninguém. Quando o Espírito Santo convence a pessoa do pecado, ele está trabalhando no interior do ser humano, dando a ele condições de chegar e de encontrar arrependimento. A Bíblia diz para a gente que nesse primeiro momento, quando o Espírito de Deus nos convence do pecado, bate uma tristeza em nós. Poxa, eu errei, eu pequei. Senhor, me arrependo do que eu fiz. Esquece, afirma que essa é a tristeza que vem de Deus, a que produz arrependimento. Nenhuma outra tristeza vem de Deus. Outras que surgem no coração do ser humano é o maligno que traz querendo condenar o homem. O que o Espírito de Deus faz é gerar em nós um arrependimento. Aquela tristeza que bate por termos errado. Mas no mesmo momento nos arrependemos, recebemos de Deus o perdão e por ele somos justificados. Amém, pessoal? Esta é a obra que o Espírito Santo executa em nós, nos absolvendo. O desejo de Deus não é condenar ninguém. Na verdade, quem condena o ser humano é o próprio ser humano, com o seu ato de desprezar, de não valorizar, de rejeitar a redenção, a salvação que vem por Jesus. O homem não tem como fazer alguma coisa para se tornar bom. O homem tem a sua natureza corrompida pelo pecado. A única forma do homem se libertar disso é, de fato, morrendo para o pecado e nascendo de novo. Não há uma outra maneira. E isso só é possível através do sacrifício de Jesus por nós na cruz. Vamos ler de novo o versículo 10, que vai ampliar o nosso entendimento. Todavia, ele está falando de Jesus. Jesus, nunca houve injustiça nele. Todavia, ao Senhor, a Deus, agradou, moê-lo, agradou a Deus, condenar a cidade inteira e depositá-la em seu Filho Jesus, fazendo-o enfermar, quando a sua alma se puser por expiação do pecado. O profeta Isaías então está falando de algo que iria acontecer um dia. Você consegue entender nesse versículo, quando ele fala aqui, quando a sua alma se puser por
expiação do pecado. Olha para mim aqui, por favor. Como é que a expiação acontecia? A expiação, na verdade, o significado dessa expiação era colocar um animal para morrer em lugar de um pecador. Como é que isso se dava? Então a pessoa pecou, ia até o sacerdote levando um animal para sacrificar no lugar dele, chegava diante do sacerdote e dizia: sacerdote, eu cometi esse e esse pecado. Na hora o pecador colocava a sua mão sobre a cabeça do animal, e na confissão do pecado que ele fazia diante do sacerdote, a sua culpa, a sua iniquidade seria transferida para aquele animal. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, o pagamento, você sabe que salário não pode ser recusado. O salário tem que ser pago. Não é? A pessoa trabalhou com iniquidade, trabalhou produzindo iniquidade, vai receber a sua iniquidade. Quando a pessoa confessava o seu pecado ao sacerdote e colocava a mão sobre a cabeça do animal, ele transferia a sua culpa para aquele animal. E aquele animal morria no lugar do pecador. Matavam, sacrificavam aquele animal. O versículo aqui diz para a gente, e eu chamo a sua atenção: quando a sua alma, essa palavra alma, em algumas traduções vem escrito vida, quando a sua vida se puser expiação do pecado. Tem tradução que fala isso. Por quê? A Bíblia diz que a vida do animal estaria no seu sangue. Não é? A Bíblia fala que o sangue tem vida. O sangue daquele animal seria oferecido pelo pecado daquela pessoa. O animal, ele era sacrificado. Morria no lugar daquele ser humano. Só que o sangue, diz Hebreus, de touro, de bodes, não pode retirar o pecado, apenas encobrir o pecado. Ele chega diante de Deus e se oferece. Naquela cruz, Jesus foi o nosso sacrifício. Furaram as suas mãos, furaram os seus pés, não é? Além das suas costas estar toda rasgada, sangrando, o sangue de Jesus estava sendo derramado. Além de tudo isso, um soldado vem com uma lança e atravessa. E quando tira, a Bíblia fala de sangue e água que corria do seu corpo, descendo daquela cruz ao chão. Todo o sangue de Jesus foi derramado para expiação dos nossos pecados. Amém? Irmãos, entenda isso, que é muito importante. O sacrifício de Jesus foi para nos justificar. O que é justificar, pastor? É tornar inocente. Então, o sacrifício de Jesus foi para nos tornar inocentes diante de Satanás, que queria nos condenar com o pecado. Mas ele foi inocente dos nossos pecados. Diga glória a Deus. E isso significa dizer que uma vez Jesus tendo sido o nosso sacrifício, tendo sido o nosso substituto, nós fomos então absolvidos por causa do sacrifício de Jesus no Calvário por nós. E isso é tremendo. Então hoje, o cristão, aquele que crê em Jesus, que assume Jesus como Senhor de sua vida, não pode mais se enxergar como um pecador. Quem hoje assumiu Cristo na sua vida e ainda continua se vendo como um pecador, ele está cometendo um grave erro que Gálatas 5:1 diz que ele não pode cometer. Lá está escrito que não é para se pôr de novo
debaixo do jugo da servidão. Nós não podemos nos colocar mais debaixo desse jugo de servidão, da qual o Senhor nos tirou quando Ele foi o nosso sacrifício, foi a nossa expiação. Amém? O que nós precisamos reconhecer hoje? Eu não sou mais este pecador, mas eu hoje sou justificado. Diga isso comigo. Eu não sou mais um pecador, eu sou um justificado. Sabe, entenda uma coisa, irmãos, natural, pastor, todos nós somos pecadores. E é verdade. Mas quando olhamos de modo natural, porque quando olhamos pela cruz, eu vou dizer, não somos mais pecadores, somos justificados por nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você assume essa posição de alguém justificado por Jesus, você não torna mais a se colocar debaixo desse jugo de pecado. Pecador, com esse pecado, tentam invadir as fronteiras da tua vida e acabam entrando no teu caminho e começam a lhe oprimir, seja lá qual for o tipo de condenação, de sofrimento, por você não se manter firme na posição de alguém justificado, você continua aceitando uma condenação da que já te libertou. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Gálatas, puxou a orelha dos Gálatas, dizendo para eles: ó insensatos Gálatas, quem vos persuadiu? Quem é que vos enganou? Por que vocês começaram no espírito e agora estão terminando na carne? Vocês começaram crendo em Jesus, morrendo para o pecado, vivendo para Deus, e agora estão de novo se sujeitando à prática do pecado? Infelizmente, muito mesmo que a igreja de Gálatas está voltando a um jugo de escravidão, da qual o Senhor já nos tirou, Ele já nos resgatou, Ele já foi o meu sacrifício, Ele já morreu por mim, Ele já me deu o direito de ser livre, de ser liberto do jugo do diabo. Compete a minha pessoa me manter firme em Cristo. Romanos 8:1 diz que quem está em Cristo, para esta pessoa não há mais condenação. Agora há mais para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, que é o que diz o texto de Romanos 8:1. Então, quem está em Cristo, não há mais condenação para essa pessoa. Se você está em Cristo, se você assumiu o que Cristo fez por você no Calvário, então você é território liberto do jugo do diabo. Amém? Nós estávamos completamente perdidos, condenados pelo diabo, nós morreríamos eternamente, nosso ser humano. E Deus, vendo a verdade, foi que Ele enviou o seu único filho, por isso agradou ao Senhor morrê-lo, fazendo-o enfermar em nosso lugar. Para quê? Para que Ele fosse a nossa expiação, para que Ele fosse o nosso sacrifício. Eu tenho dito o seguinte: imagine assim, quando você pensa num país que tem pena de morte, existe uma fila, né, esperando a execução. Tem gente que fica anos na fila, preso, esperando para ser executado. Há um tempo atrás, não faz muito tempo, não sei se você viu na mídia, que uma pessoa que estava na fila de execução, descobriu-se que o homem era inocente. Alguém lembra disso? Alguém chegou a ver isso na mídia? Vocês viram? O homem estava na fila para execução. Coisa terrível, né? Ficou preso anos, vários anos, e ele seria executado. E agora descobrem que o homem é inocente. E o homem saiu da cadeia,
da onde ele não sairia com vida, ele saiu de lá com total liberdade. Foi provada a sua inocência. Pensa comigo. Imagine que todos nós estamos sentados num julgamento, onde a gente já esperava, o juiz vai bater o martelo, eu errei. Eu sei que o salário do pecado é a morte, eu sei que eu estou perdido eternamente. Mas acontece que alguma coisa acontece no caminho. O que acontece? Jesus entra em cena. E Jesus se oferece por mim e por você. E morre em nosso lugar. E nos resgata dessa condenação. Aí então o juiz olha para Jesus em teu lugar, para você, e diz: bom, se ele morre em teu lugar, você está absolvido. Você está livre da morte. Pensa numa situação dessa. Você preste a ser condenado à morte eterna, e vem o juiz, bate o martelo e diz: você está absolvido. Você foi inocentado. Você não tem mais culpa de nada, porque o seu pecado, a sua condenação, a tua iniquidade já foi paga através do sacrifício de Jesus. Como é que uma pessoa, imagine esse homem que ia ser condenado e se prova a inocência dele, e ele então, numa audiência, conhece e descobre que ele foi inocentado. Como é que ele faria? Chegaria para o advogado dele: muito obrigado, você foi um excelente advogado, parabéns, você me defendeu muito bem. Viraria outra pessoa: muito obrigado, olha, muito obrigado, excelência, seu juiz, por favor, muito obrigado. Viraria as costas e ia embora para casa. É assim que uma pessoa que está sendo condenada à morte vai reagir diante de uma situação em que... Não é, irmão, não é. A pessoa que estaria lá pronto para morrer, já prestes a morrer, ele sabia que ele seria condenado, de repente bate um martelo: você está absolvido. Ah, eu estou livre! Não é? Não é não? A pessoa abraçaria a família inteira chorando: eu não vou morrer. Acorda, meu irmão, acorda. Nós estaríamos condenados eternamente, mas pelo sacrifício de Jesus nós fomos libertos para sempre. Meu irmão, ninguém apagará a derrota de Satanás. Satanás foi derrotado para sempre. O nosso Jesus o venceu. A vitória de Jesus é que nos justifica. Nós somos justificados por Jesus. Nós precisamos assumir essa justificação e manter-se nela, não arredar o pé dela. Eu sou livre. Ah, pastor, mas o diabo, ele me tenta tanto, pastor, eu fico tendo na vida. Culpe, de boa. Em vez de você assumir o seu lugar, sabe dizer: eu estou livre. O diabo vem com a tentação, você vai rir na cara dele: capeta derrotado. Eu sou território liberto. Eu fui justificado por Jesus. Não arrede o pé. Você não tem que brigar com o derrotado, meu irmão. Pensa, uma pessoa que está derrotada, vencida, sabe, arrebentada. Você não precisa brigar com aquela pessoa, ela já está derrotada. O diabo já está derrotado. E nós estamos vencedores por Cristo Jesus. Assuma a sua vitória que é em Cristo. Você não tem mais que ficar aí brigando: não, porque eu não consigo. Como não consegue? Você não tem que brigar. Você tem que assumir: eu estou livre, Jesus. A não ser que você tenha sido sequestrado pelo demônio do pecado. Você está lá na mão do diabo fazendo o que ele quer, por estar rejeitando a justiça que é em Cristo. Mas se você voltar-se para a justiça que é em Cristo e crer no que Ele fez por você, você será livre imediatamente. A Bíblia diz: quando a sua alma se puser por expiação do pecado, já se pôs.
verá a sua posteridade, o Senhor verá as pessoas que vieram depois, pessoas que vivem após o sacrifício de Jesus, por nós na cruz, prolongando os seus dias. E o bom prazer de quem? Do Senhor prosperará na sua mão. O bom prazer do Senhor vai prosperar na minha vida. Deus terá prazer em olhar para a minha vida e me ver vivendo livre do domínio das trevas pelo sacrifício dele por mim no Calvário. Meu irmão, é para Jesus olhar para nós e ter prazer em nós, alegrar-se em nós. Como ele vai se alegrar em nós? Por nos ver assumindo uma posição, libertos, livres das garras do diabo e do domínio de Satanás. O diabo me perdeu, eu estou livre. Eu posso assumir a minha libertação em Cristo Jesus. Diga graças a Deus. Meu irmão, você tem direito de viver essa liberdade. Liberdade que há em Cristo Jesus. Amém? Veja comigo o que diz o texto de 2 Coríntios 5. Segundo aos Coríntios 5. Leio com você o 21. Que não conheceu o pecado, não, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Creia nisso, eu sou a justiça de Deus aqui na terra. A justiça de Deus se revelou sobre a minha vida, se revelou sobre a vida de todo aquele que crê no sacrifício de Jesus Cristo, na cruz do Calvário. Amém? Vamos um pouquinho mais, Romanos capítulo 1, volta um pouquinho aí, você está em Coríntios, volta antes, Romanos 1, versículo 17, falando mais uma vez a respeito do sacrifício de Jesus na cruz. Ele diz, no verso 17, Romanos 1, 17, porque nele, em Jesus, no sacrifício de Jesus na cruz, o que acontece? Se descobre, o que a gente descobre no sacrifício de Jesus? A justiça de quem? De Deus. A gente descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como é escrito, o justo viverá. Então a justiça de Deus se revela em quem? Em Cristo. A justiça de Deus se revela em Jesus Cristo. Na hora que eu descubro o que Jesus Cristo fez, eu descubro a justiça. A justiça foi executada em Jesus. Eu fui absolvido quando a justiça foi feita em Cristo. Quando Ele sofreu o meu castigo, a minha condenação, quando Ele pagou o preço da minha redenção. Amém? Ali foi executada a justiça de Deus a favor de toda a humanidade. Hoje, só vive como um pecador quem não conhece o que a palavra fala ou despreza o que Jesus fez, porque a obra já foi feita. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, já se pôs, já foi feito. E depois da expiação de Jesus pelos pecados da humanidade, a sua posteridade, os que vêm depois dele, os que vêm depois do sacrifício de Jesus, estes serão alegria do Senhor. Suas vidas serão cheias dessa bênção do Senhor. Por quê? Porque foram justificados, foram inocentados por Cristo Jesus. Amém? Veja o que diz o texto de Isaías 61. O profeta Isaías, que profetizou acerca do sacrifício de Jesus, sabendo que iria se passar, mais à frente, Isaías 53, ele profetiza acerca do sacrifício do Senhor por nós. Aí chega no Isaías 61, ele vem falando. Você sabe que esse texto foi aquele que Jesus leu quando estava lá dentro do templo, né? E lá dentro do templo ele abriu o texto e leu, e disse: essa palavra se cumpre hoje. Aí diz para a gente, Isaías 61,
O versículo de número 7 diz que em vez de vergonha, é dupla honra que a gente recebe agora com Cristo. Né? Em vez de viver lá oprimido pelo mal, o texto vem explicando, em vez de veste de cinza lá, de tristeza, agora veste de alegria, né? Em vez de luto, né? Em vez de pranto, louvor a Deus. História, Deus reverte a situação com o sacrifício de Cristo por nós no Calvário. Olha o que ele diz no verso 10, Isaías 61, 10: regozijar-me-ei muito no Senhor. Não é pouco não, vou me regozijar muito em quem? No Senhor, disse Isaías. A minha alma se alegrará em quem? No meu Deus. Porque me vestiu de vestidos de salvação e me cobriu com mão de justiça. Então eu vou me alegrar, eu vou me regozijar muito no Senhor. Não é pouco não. Meu irmão, quando você reconhece a obra que Cristo fez por você, esse regozijo vem à sua vida. Essa alegria completa vem para a sua vida. Alguém que não vive essa alegria da salvação, alegria da eternidade com Jesus, essa alegria plena em Cristo, é porque não está valorizando o sacrifício de Jesus por ele. Porque a obra já foi feita. O sacrifício já foi realizado. A alma dele já se pôs por expiação do nosso pecado. Amém? Lembrando que quando a palavra fala pecado, fala no singular. Por quê? Quando fala pecado no singular, está se referindo ao mal que nos leva a cometer transgressões. O pecado em si, né, são os atos pecaminosos. Os pecados no plural. Mas o pecado é o mal que nos leva a cometer as transgressões. A alma colocou a expiação do pecado para nos libertar deste mal que nos levava a transgredir os mandamentos de Deus. Ele foi o nosso sacrifício. Foi aquele que se deu em nosso lugar. Ao mesmo tempo foi sacerdote, ao mesmo tempo que foi também o nosso próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? O sacrifício dele por nós nos absolve, nos dá essa liberdade, nos livra de toda condenação. Então diz Isaías, regozijar-me-ei muito no Senhor. Eu vou me alegrar muito no Senhor. Olha, meu irmão, essa alegria é para encher o nosso coração. Eu sou uma pessoa livre do domínio das trevas. Com o diabo, já não temos mais que falar de inferior para superior, nem de igual para igual. Com o demônio a gente fala de vencedor para um derrotado. Hã? Uma pessoa que Deus levantou, nos exaltou, a gente fala com o diabo como aquele que é nada. Não tem lugar mais para ele na nossa vida. A gente precisa assumir essa justificação. Na hora que a gente assume isso, aí a gente entende por que Jesus falou para aquele homem: homem, perdoados são os teus pecados. Aqueles religiosos ao redor não entendiam. Falar que perdoar pecado é fácil. Jesus disse: para que vocês saibam que o Filho do Homem tem poder para perdoar pecado, te digo, levanta e anda. Vocês estão achando que é mais difícil curar um paralítico do que perdoar o pecado? Eu estou para causa. Se você foi livre do pecado, você foi livre das consequências do pecado. Então não tem mais por que se colocar debaixo de um jugo que o diabo tenta lhe impor. Se o demônio levantar contra você em qualquer momento, você pode levantar a tua voz e anular essa obra do diabo. O mesmo Isaías falou disso em Isaías 54. Vamos voltar um pouquinho aí. 53, ele descreveu o sacrifício que Jesus realizaria por nós. E uma vez feito tal sacrifício em nosso lugar, executada a justiça de Deus, o Senhor anularia todo o poder de
fogo de Satanás contra a nossa vida. Todo o poder de fogo do demônio, do nosso inimigo contra nós, seria desfeito. De tal maneira que ele diz em Isaías 54, versículo 17. Toda ferramenta, diga comigo, toda ferramenta. E aí você pode entender, toda arma, todo poderio ibérico, né? Vamos chamar assim, que o inimigo pudesse ter, pudesse construir, pudesse fazer, produzir. Toda ferramenta, toda arma preparada contra ti, o que o Senhor Deus falou? Não vai prosperar mais. Por quê? Porque a alma do Senhor já foi colocada em expiação pelos nossos pecados. Não vai prosperar mais. Toda ferramenta. Aí ele fala para a gente: e toda língua que se levantar contra ti. Então, toda pessoa que o demônio usar a boca dele para falar alguma coisa contra você, o que ele diz? Em juízo, tu a condenarás. Ah, essa parte é nossa. Ele está dizendo, olha, qualquer arma que o inimigo consiga produzir contra a tua vida, você já está justificado. Se você está justificado, você está coberto pelo manto da justiça de Deus. A justiça de Cristo. Se você for lá para Efésios 6, você vai encontrar dentro das peças da armadura a couraça da justiça. A justiça de Cristo a nosso favor. A couraça da justiça é como aquele peitoral, né? Que aqueles soldados romanos usavam, que protegia todo o peito. Pensando nos dias de hoje, diríamos como colete à prova de bala, né? Então, toda ferramenta que o inimigo preparar contra nós, lembre-se, eu estou coberto pelo manto da justiça de Deus. A justiça do Senhor foi feita a meu favor. Ele já colocou a alma por expiação pelos meus pecados. Então agora, nenhuma ferramenta, nenhuma arma. Quando fala de ferramenta, porque era quem preparava a espada, né? O ferreiro lá que preparava a espada, preparava a lança, que preparava as armas da época. Então toda ferramenta que ele preparar, que ele construir, preparada contra ti, então ainda que o diabo lá no inferno diga, eu vou produzir agora uma arma, né? E o diabo vai lá e começa lá, como é que chama aquele negócio que sai escalar? Aí ele pega o proteção, né? E bota aquele negócio, e vai lá no maçarico lá e começa lá, ou então arruma lá um outro tipo de equipamento e começa a preparar alguma coisa. Esse aqui eu vou preparar, esse aqui eu vou conseguir acabar com fulano. Vai nada. Deus já disse, não tem ferramenta que ele consiga produzir que vai me destruir. Não tem. Não tem. Aí me desculpe, meu irmãozinho. Aí você se acovarda e se amedronta diante de um inimigo que aparece na tua frente. Ai meu Deus, agora eu não vou conseguir, parece que o diabo vai acabar comigo. Vai coisíssima nenhuma. Não tem ferramenta que ele prepare que prospere, a não ser que você, em vez de crer na justiça de Deus, creia no ataque do inimigo, no poder de fogo dele. Você não está crendo no poder de proteção de Deus. Aí você está desprezando o que o sangue de Jesus fez por você, você está desprezando o sacrifício de Jesus em teu lugar, e está dando mais ênfase e crédito à ação do demônio. Irmão, infinitamente maior é o nosso Senhor. Nós temos que assumir isso na nossa vida. Temos que crer nisso. Quando a gente começa a ler nas Escrituras, a gente vai vendo situações, né?
Você vai vendo profetas, na época, que enfrentaria inimigos e que estavam confiando. A gente era confiar em Deus. Houve situações, por exemplo, que um deles, Deus fez com que ele fosse até o arraial do inimigo, e chegando lá, ele então ouviu aqueles homens falando: olha, nós sonhamos algo terrível. O que foi? O Gideão vai acabar com a gente. Vai mesmo? Não tem jeito não. Ele vai vir contra nós, vai acabar conosco de uma vez por todas. Aí ele ouve aquilo: os meus inimigos estão com medo de mim. Então é verdade mesmo. Então Deus vai comigo mesmo. Então eu vou conseguir vencer o meu inimigo. Às vezes parece que a gente está deixando de lado o que a palavra fala. A gente não está crendo naquilo que Deus diz. Nenhuma ferramenta preparada contra nós prosperará. Mas e se alguém levantou-se lá a falar besteira, e a língua de alguém foi usada, e o diabo usou aquela língua da pessoa lá, o cão incendiou a língua do indivíduo, que pegou e começou a falar bobagem, começou a jogar praga, começou a querer fazer os preços, que a Bíblia diz: você vai entrar na presença de Deus, e em juízo você vai condenar aquela língua. Em juízo você vai apresentar a tua razão. Meu Deus, um dia o Senhor se pôs por expiação em meu lugar, quando Ele naquela cruz do Calvário, Ele pagou o preço da minha libertação. E naquele ato de Jesus, cruz do Calvário em meu lugar, Ele me e dessa obra do diabo. Portanto, esse ataque do inferno não vai prevalecer na minha vida. Com isso, você condenará essa língua do diabo que se levantou contra a tua vida. É o que o texto está dizendo. Tu a condenarás. E a Bíblia diz para a gente: esta é a herança de quem? Dos servos do Senhor. E o que mais? E a sua justiça. Olha a justiça de Deus presente aí. E a justiça que vem em o Senhor. É a justiça dele para a nossa vida. Não aceite mais essa condenação do demônio. Se está no pecado, você tem que se arrepender. Se você não assumiu Jesus na sua vida, você precisa assumir Jesus na sua vida, crendo que Cristo se pôs por expiação dos seus pecados. Não foi um animal que morreu para encobrir o pecado. Foi Jesus que deu a vida dele por você, para retirar o pecado da tua vida. E a pessoa que está brincando com o pecado, está brincando com fogo. Toma juízo. Se santifica. É fora do que é errado. O teu coração completamente. Sai de tudo aquilo que não presta. Reconheça que você foi comprado por bom preço. Glorifique ao seu Deus, no teu corpo e no teu espírito, os quais já pertencem a Deus, porque eles foram comprados pelo sangue de Jesus. Se você viver essa justificação, o demônio não vai conseguir o que quer na sua vida, não. Você vai viver uma vida completamente livre, liberto de todo o domínio de Satanás. E é o que Deus espera que façamos. Vamos ficar de pé, todo mundo? Se coloque diante de Deus agora. Querido, é luminoso de que aqui nos colocamos na tua presença, Pai. Obrigado, Jesus amado. Podemos, como Isaías disse, nos regozijar muito no Senhor. Alegrar-se em Ti, porque o Senhor nos vestiu de vestes de salvação e nos cobriu com o manto da Tua justiça. Querido Jesus, muito obrigado. Obrigado, Senhor Jesus, por nos substituir naquele Calvário. Obrigado por morrer em nosso lugar. Querido Jesus, mais do que nunca, nós precisamos ser firmes, valentes e vivermos a justiça do Senhor dia após dia na nossa vida. E não voltar mais a se colocar debaixo de um jugo
de escravidão, do qual o Senhor já nos tirou para sempre. Meu Deus, assumimos a nossa liberdade agora. Tem gente, ó Deus, que está dizendo: Senhor, me perdoe por me submeter ao pecado, quando o Senhor já me libertou dele. Senhor, tenha misericórdia de mim. Tenha mesmo, Pai. Misericórdia, Senhor. Misericórdia. Santifique essa vida completamente agora. Se você está no vermelho com Deus, algo te condenava, é hora de vir para o amor e para a graça de Deus. No mundo, a justiça do homem acha que o homem tem que fazer alguma coisa para conseguir se justificar. Com Cristo é diferente. Com Cristo você vem à presença dele como está e recebe gratuitamente a justiça que ele te oferece. Ele te substituiu. Se você ainda não tinha assumido Jesus, então receba-o como aquele cordeiro que sofreu, que morreu por expiação dos seus pecados. Então reconheça Jesus Cristo como Senhor da sua vida, e o sangue dele te purificará de todo pecado. Querido Pai, entre no coração dessa pessoa agora, Pai. Receba o perdão de Deus, receba o amor de Deus na sua vida. Seja com essa alegria, só os filhos de Deus podem sentir. Receba dele agora o perdão, a absolvição, a santificação, a libertação. Receba dele a força. Seja vestido agora com vestes de salvação. Seja vestido agora com as vestes de justiça, porque o manto da justiça te cobre agora, em nome de Jesus. Diz que veio, e pela palavra do testemunho eles venceram, porque o sangue do Senhor foi a nossa expiação, e a nossa confissão é porque nos levantamos em juízo para condenar aquela língua que levantava-se contra nós. E Senhor, aqui nos levantamos agora porque assumimos a nossa libertação, e Jesus, nos mantemos agora na tua justiça, no sacrifício do Senhor. Para quem está em Cristo não há mais condenação. As velhas coisas passaram, tudo se fez novo para quem está em Cristo Jesus. Viva essa nova vida, meu irmão. Agora, em vez de tristeza, é veste de alegria. Em vez de luto, agora é regozijo na presença de Deus. Em vez de viver se rastejando, você pode pisar no teu inimigo e dizer: sobre a minha sangue comprado pelo sacrifício do Filho de Deus, e a partir de agora, reconhecendo a minha liberdade, eu não aceito, Satanás, nada que é seu na minha vida. Levante-se agora em nome de Jesus Cristo e assuma a sua posição como um verdadeiro filho de Deus, como uma pessoa redimida, como uma pessoa que está em Cristo, para quem de fato o inimigo não tem poder em quem o demônio não tem poder algum, ele não tem poder de fogo algum, e se ele se levantar em juízo, você pode condenar esse ataque do inimigo. Então condene e diga: Satanás, você na minha vida não vai ficar mais. Rejeite esse pecado, rejeite esse sentimento, esse pensamento errado, rejeite o que o diabo lhe trouxe. Diga a ele: demônio, em nome de Jesus, você vai pegar tudo que é teu agora e vai bater em retirada. E não só da minha vida, mas da minha família também, da minha casa, do meu filho, do meu cônjuge. Vai sair de tudo que é meu agora, pois no poder do nome de Jesus eu digo: do mal tem que ir para casa, da saúde dessa pessoa. Você, demônio, que queria condená-la com essa doença, mas não adianta, nenhuma ferramenta preparada contra nós prevalecerá. Em nome de Jesus Cristo, nós anulamos essa força do mal, nós amarramos esse espírito de enfermidade
enfermidade, nós repreendemos essa força do inferno e exigimos, demônio, pega o que é teu e vai embora dessa vida agora em nome de Jesus. Assuma, você é livre, você é livre, você é livre, você é de Jesus, você pertence a Deus. Glorifique a Deus no teu corpo saudável, glorifique a Deus no teu espírito liberto, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Nós invocamos o teu poder sobre toda a tua igreja, e eu digo, demônio, está paralisado toda a tua obra, fora dos caminhos deste povo, em nome de Jesus Cristo. Maravilhoso Deus, te adoro. Aleluia, aleluia. O que eu tenha, Senhor, no céu além de ti, não há ninguém que eu queira na terra mais do que o Senhor. Tu és santo, poderoso, maravilhoso. Ó Deus da minha salvação, em ti eu me alegro, em ti me regozijo, Senhor. Aleluia, 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 Senhor Jesus. Glorificamos e exaltamos ao teu nome. Obrigado, Senhor, pela nossa redenção. Obrigado, Senhor, pelo perdão. Obrigado, Jesus, por nos resgatar da mão do inimigo. Aleriba todo balada bachuribida na massurianda na bachalamai. Soriribico todo malona machuribicanta na malona bachuribicanta na matorianda na bachalabalabai. Exaltamos ao teu nome, Senhor, te louvamos, te glorificamos. Bendito seja o Senhor Jesus. Obrigado. Atenção. Oh, meu irmão, agora você é o bom prazer do Senhor, agora você é a alegria dele. Você pode viver esse regozijo, essa alegria na presença de Deus e exaltá-lo, e louvá-lo, e glorificá-lo. Obrigado, Senhor Jesus, pela tua obra na minha vida. Glórias e glórias e glórias sejam dadas a ti. Bendito seja o teu nome. Oh Deus querido, obrigado. Obrigado por me resgatar. Obrigado por me libertar. Obrigado, Senhor. Eu te agradeço, Senhor. Te agradecemos, Pai, de todo o nosso coração. Ajuda-nos, Senhor, a nos mantermos firmes nessa justificação. Ajuda-nos, Senhor, a não nos contaminarmos. Pai, seja a nossa força. Seja tudo para nós mesmos. Seja, Senhor, agora. Fortalece esse irmão. Ajude essa irmã. Pai, que essa pessoa passe a viver uma vida santa. Santifique esse meu irmão que tinha tantas lutas nessa área, Pai. Jesus, agora, em nome de Jesus eu digo: demônio, eu quebro o teu poder agora. Assuma a tua libertação total. Assuma a sua redenção. Receba agora a justificação. Bendito seja o teu nome. Maravilhoso Deus. Louvado seja o Senhor. Cadê você dando glória a Deus, meu irmão? Cadê você exaltando o Senhor, o Deus da tua salvação? Isaías dizia: eu me regozijarei muito no Senhor. Alegre-se, louve a Ele, exalte-o, glorifique-o. Pai amado, obrigado pela tua obra nas nossas vidas. Nos alegramos em ti, Pai, glorificamos ao teu nome. Maravilhoso tu és. Obrigado, Pai. Muito obrigado pela tua obra em nossas vidas. Te agradecemos de tua direção.
Assuma a sua redenção. Você foi justificado por Jesus. Se mantenha nessa justificação. Firmes. Amém? Você foi justificado por Jesus? Então não arrede o pé dela não. Fique firme. Eu estou justificado. Fui justificado por Jesus. Obrigado, Senhor. Eu estou justificado. Qualquer ataque do inimigo, você repreende o mal. Aqui não vai prosperar. Nenhuma ferramenta do inferno prevalecerá na minha vida. Mantenha-se nessa fé. Amém? Podem sentar todos.